Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, irmãos e irmãs, estamos reunidos nesta sexta-feira, dia 12 de agosto, para escutarmos a palavra de Deus, para vivermos os ensinamentos do Senhor, para nos deixarmos direcionar pela sua santa palavra. O Evangelho de hoje tem uma mensagem muito especial sobre o matrimônio, né? Está em Mateus 19, no versículo 3 ao versículo 12. Mateus 19, de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus vieram perguntar a Jesus para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério, e aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado, porque há eunuco que são, desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, é preciso que nós comecemos com esta palavra: o que Deus uniu, o homem não separa. E nós vemos muito nos nossos dias a questão do divórcio. Ou até mesmo hoje em dia as pessoas se separam, se juntam com outra e formam assim essa confusão, vamos dizer. Precisamos entender o porquê que Moisés ordenou, essa carta de divórcio. Moisés pediu deu uma ordem mesmo, que aqueles que rejeitassem as suas mulheres dessem uma carta de divórcio, como se estivesse dando a liberdade daquela mulher para que ela não fosse apedrejada. Veja que o divórcio ele já existia antes de Moisés. E o que acontecia? O homem, ele se casava com uma mulher, e se por qualquer motivo ele ficasse insatisfeito, ele abandonava a mulher para lá. E ele arrumava outra.
E se a mulher arrumasse outro, ela era apedrejada por adultério. Quer dizer, o homem poderia fazer tranquilamente, que não tinha problema. Mas a mulher, se ela fosse pega com outra pessoa, após ter sido separada, ela seria apedrejada e morta. Por isso que Moisés disse que a mulher, aquele que rejeitar a sua mulher, dê uma carta de divórcio para ela. Para quê? Aquela carta seria como um documento que iria afirmar que ela não estava mais ligada àquele do qual ela havia sido mulher anteriormente. Somente por isso. E Jesus falou para eles quando foi questionado. Quando perguntaram a ele por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la, Jesus respondeu: é por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim, não é? Do jeito que ele fala no princípio não era assim. Deus fez o homem e a mulher e os deu e os fez unidos para gerar vidas, para poder viverem a alegria, viverem a procriação, viverem a estabilidade do casal, bem como a estabilidade dos filhos. Nós vamos ver lá no livro do Gênesis que fala: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Quer dizer, esta uma só carne, ela está impregnada. Não são mais dois corpos, é um corpo. E quando há uma separação, é como que arrancar o pedaço um do outro. Por isso fica essa enorme ferida num relacionamento que não deu certo, num relacionamento que houve essa cisão, essa separação. Veja, eu estava lendo alguma coisa, exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que nos diz que casar-se é uma maneira de exprimir que realmente se abandonou o ninho materno para tecer outros laços fortes e assumir uma nova responsabilidade perante outra pessoa. Isto vale muito mais do que uma mera associação espontânea para a mútua compensação, que seria a privatização do matrimônio. Então, meu irmão, minha irmã, esta união é vontade de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. E para que esta união seja duradoura, é necessário haver respeito, diálogo, compreensão, partilha, perdão, amizade, estima. Tudo isso é necessário. E o Papa Francisco também diz que na família é necessário usar 3 palavras-chave: com licença, obrigado e desculpa. São essas 3 palavras. Com licença, termos esse respeito, termos esse cuidado. Com licença, desculpa e obrigado. Sermos gratos por aquilo que um faz na vida do outro, por aquilo que um é na vida do outro. O que Deus uniu, o homem não separa. O divórcio, ele pode ser permitido, irmãos, entre cristãos, quando há
a comprovação de que o casamento não existiu, aí então é dever do casal que está se separando procurar a igreja para dar a entrada do processo de nulidade do seu casamento, não é? Porque existem situações que o casamento não existiu, não é anular o casamento, mas declarar a não existência do matrimônio. Talvez não houve liberdade, não é? Para que houvesse o casamento. Não houve sinceridade. Pode ver que na celebração do matrimônio existe 3 perguntas fundamentais, né? Para que o sacramento do matrimônio seja válido. Fulano de tal, unindo-se com fulano, prometeis fidelidade, é para sempre, até que a morte separe? Sim. Não é? É de livre e espontânea vontade que vocês o fazem? Sim. Vocês estão dispostos a receberem os filhos e educá-los na fé, que aqueles que o Senhor lhes conceder? Sim. Se uma dessas perguntas for respondida negativa, o casamento para por ali. Se ele foi dito sim, mas de uma forma mentirosa, isso for comprovado, depois, então o casamento poderá ser declarado nulo, não é? Não existiu o sacramento. Mas então, meu irmão, minha irmã, hoje, sexta-feira, vamos refletir um pouquinho sobre a nossa vida de casado. Você que ainda não é casado na igreja, você talvez que vive junto com a sua mulher, com o seu esposo, procure a igreja. O que fazer para regularizar a sua situação, para receber essa bênção de Deus, para ser gravado na alma de ambos, né? Essa pertença a si e a Deus. Certamente você vai se alegrar muito vivendo o matrimônio. E você que vive momentos difíceis, que pensa em separar-se, não vai nessa não. Dê mais uma chance. Procure o perdão, procure ajuda, procure a igreja, procure um casal para te orientar, para você poder permanecer fiel, vivendo e podendo participar dos demais sacramentos que a igreja oferece. Que os sacramentos são sinais do céu aqui na terra, que nos fazem viver também aqui na terra o céu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Fica com Deus.